Então, boa tarde a todos. Se tivermos outras pessoas até nos juntando com a nossa turma de hoje, nós vamos deixar eles entrar e participar nessa conversa. Mas estamos pensando neste terceiro encontro sobre o capítulo 4 do livro A Soberania, ou a Confiando em Deus. E hoje à tarde nós vamos pensar sobre a soberania de Deus sobre as pessoas. Já mencionei com a turma, quando eu fiz uma introdução geral à guia de estudo, que nossa intenção não é de ter uma conversa filosófica, porque este assunto de como Deus age na vida de pessoas está cheio de conversas, até disputas filosóficas. Meu interesse é muito mais simples. Só uma coisa: o que diz a palavra de Deus. O que diz a palavra de Deus. Eu vou deixar cada pessoa ter sua explicação teológica, ou se a pessoa achar por bem, até filosófica. Mas, para mim, meu interesse é o que diz a palavra de Deus. E, baseado na minha própria convicção bíblica e teológica, eu vou até conversar com vocês sobre a minha posição. Eu creio que eu tenho a posição chamada compatível, ou seja, tudo que a palavra de Deus revela, devemos acreditar. Se a palavra de Deus revela que Deus é soberano, tem que acreditar. Se a palavra de Deus revela que o homem é responsável, tem que acreditar. E se não conseguir dar uma explicação filosófica que vai satisfazer cada pergunta humana, a minha posição ainda tem que se submeter à palavra de Deus. E a palavra de Deus diz, vai formar a nossa mente, em vez da nossa mente tentando até enquadrar a palavra de Deus como a nossa compreensão. Então, isso é a minha abordagem. A ideia central que estamos discutindo aqui hoje é essa ideia que Deus trabalha no coração das pessoas para movê-los, para cumprir seus propósitos. Qualquer tratamento bom ou ruim que recebemos de uma outra pessoa pode ser visto como parte do plano de Deus para nós. Isso é importante. Qualquer tratamento, por bem ou por mal, Deus tem seus propósitos. E nós precisamos acreditar nesta realidade. Então, vamos pensar um pouquinho sobre a nossa confiança. Por que nós podemos ter esta confiança? Estamos, do ponto de vista humano, muitas vezes à mercê de outras pessoas em suas decisões ou ações. O pastor Francisco, o pastor Francimário sabe que esta semana, finalmente, eu ganhei um PhD. Né? Eu passei até um bom tempo escrevendo e fazendo um monte de coisa, mas chegando ali no final, houve algumas pessoas que estavam precisando de uma resposta. Sim, não. Sim, possível, mais ou menos. Sei lá. Porque chegando ali no final, foi necessário para mim até colocar esta dissertação no website do seminário e passar pela aprovação final. Mas se não recebesse a luz verde de uma pessoa, não deu para mim fazer. Não deu para mim dizer que eu estou acabado, encerrado com o processo. Bom, isso é um exemplo. A vida está cheia de momentos assim. Só uma pessoa determina uma situação. Às vezes, essas decisões ou ações são benevolentes e boas. Amém? Assim que seja. Às vezes, elas são pecaminosas, agressivas, perversas ou descuidadas. Também, isso é uma realidade. Todos nós podemos contar histórias em que nós temos tido interações
boas com pessoas e também podemos conversar sobre momentos em que a situação foi muito negativa. Como respondermos quando nos encontramos aparentemente nas mãos de uma outra pessoa? Acontece, né? Constantemente. Quando precisamos desesperadamente de uma decisão favorável ou uma ação favorável por parte desta pessoa. Naquele momento, podemos confiar em Deus, que Ele pode e certamente trabalhará no coração desse indivíduo para trazer o seu plano, o plano de Deus, para nossas vidas. Pense um pouquinho sobre outros exemplos. Considere o exemplo em que alguém está querendo nos prejudicar. Mais uma vez, espero que isso não aconteça com frequência na vida de alguém presente hoje, mas acontece. De vez em quando, nós temos até interação muito negativa, muito prejudicial. Podemos confiar em Deus para intervir no coração dessa pessoa para que ela não cumpra sua intenção maligna. De acordo com a Bíblia, mais uma vez, a resposta nestes casos hipotéticos é sim. Podemos confiar em Deus em todas as circunstâncias. Talvez a afirmação bíblica mais clara, mais forte do que Deus influencia soberanamente as decisões das pessoas seja encontrado em Provérbios 21:1. E depois, a nossa conversa de hoje, eu vou colocar à sua disposição mais um capítulo completo do Quizlet. O pastor Francisco, isso é uma ferramenta que você pode usar. Temos agora 55 versículos sobre confiando em Deus, que você pode memorizar, meditar, coloca ali no seu celular, leva contigo versículos sobre este assunto que você constantemente está memorizando. E deixa eu encorajar você, deixa as pessoas da sua igreja, fique ali pensando sobre a palavra de Deus em tudo. Deixa a palavra de Deus até banhar a nossa mente. Até ficar ali constantemente com a palavra de Deus nos ouvidos. Porque Provérbios 21:1 diz o seguinte: o coração do rei está nas mãos do Senhor. Ele dirige-o como um curso d'água onde quer que ele queira. Olha ali, meus irmãos, isso é uma palavra extremamente forte. Não é a sua opinião nem a minha. Está escrito ali, com muita certeza, que Deus age até nas vidas de pessoas. A vontade teimosa do monarca mais poderoso da terra, a Bíblia diz, é dirigido por Deus tão facilmente quanto o fazendeiro direciona o fluxo da água em seus canais de irrigação. O argumento, então, é do maior, ou seja, uma pessoa extremamente poderosa, para o menor. Se Deus controla o coração de um rei, certamente ele controla o coração de todas as outras pessoas. Então, Deus pode e se move no coração das pessoas para nos mostrar favores quando esse favor irá realizar o seu propósito. Além disso, quando necessário, Deus restringe as pessoas de decisões ou ações que nos prejudicariam. Claro, Deus nem sempre restringe as ações pecaminosas ou perversas ou violentas ou prejudiciais dos outros em relação ao seu povo. Não sabemos por quê. Deixa eu falar isso. Não sabemos por quê. Isso não é para justificar nada de maldade, só para dizer que Deus nem sempre restringe o mal. É só isso que estamos dizendo. Não sabemos por que, às vezes, permite que
nossos inimigos prevalecem e, às vezes, os restringe. Basta saber que Deus possa restringir e atualmente restringe os atos nocivos dos outros em direção quando a nossa pessoa, a respeito da nossa pessoa, e que isso seja até a vontade soberana do Senhor. Você pode confiar em Deus em todas as áreas da sua vida, onde você depende do favor, né? Do favor ou até a carranca de uma outra pessoa. Deus se moverá no coração destas pessoas para realizar sua vontade por você, em seu favor. A Bíblia afirma tanto a soberania de Deus quanto a liberdade e a responsabilidade moral das pessoas, mas nunca tenta explicar sua relação. Deixe-me repetir isso mais uma vez. A Bíblia afirma tanto a soberania de Deus quanto a liberdade e responsabilidade moral das pessoas, mas nunca tenta explicar sua relação. Eu posso indicar um monte de livro teológico, se quiser ler, mas eu vou falar honestamente. Uma posição vai simplesmente dizer: a gente não sabe por quê. A gente não sabe como esta interação funciona. Ao outro lado, vai tentar dar explicações filosóficas e humanas. E não vou dizer que sejam erradas, não sei, porque eu creio que ninguém sabe. Quem sabe está certo, mas quem sabe que não está certo. Eu fico muito mais tranquilo e à vontade, simplesmente dizendo o que a palavra de Deus diz, eu aceito. E a palavra de Deus diz que Deus é soberano e o ser humano é responsável por suas ações. Por um lado, Deus é infinito em seus caminhos, assim como o seu ser. Uma mente finita simplesmente não pode compreender um ser infinito além do que ele nos revela expressamente. Ou seja, se a Bíblia não explica, eu não posso dizer que eu entendo. Por causa disso, algumas coisas sobre Deus permanecerão para sempre um mistério para nós. Em relação da vontade soberana de Deus, como a liberdade e responsabilidade moral das pessoas, é um desses mistérios. Nós devemos também ter em mente que Deus nunca é o autor do pecado. Embora as intenções pecaminosas e as ações das pessoas sirvam ao propósito soberano de Deus, nunca devemos concluir que Deus induziu alguém ao pecado. Deus julga as pessoas pelos próprios pecados que ele usa para realizar os seus propósitos. A Bíblia trata consistentemente as pessoas como fazendo escolhas reais, retrata pessoas fazendo escolhas reais da sua própria vontade. As escolhas que pessoas fazem são escolhas morais, ou seja, as pessoas são responsabilizadas por Deus pelas escolhas que fazem. Deus trabalha sem violar ou coagir a vontade das pessoas. Em vez disso, ele trabalha em seu caminho misterioso através das suas vontades para realizar o seu propósito. Vamos encerrar pensando sobre 3 aplicações. Há alguns cuidados que precisamos considerar para que não usemos erroneamente a doutrina da soberania de Deus sobre as pessoas. Primeira coisa. Nunca devemos usar esta doutrina como desculpa para nossas próprias deficiências. Né? Se nós entendermos bem que estamos falhando numa área, não é correto para nós dizer
Isso foi a vontade de Deus. Não dá para mim culpar Deus ou responsabilizar Deus por aquele que é, obviamente, a minha responsabilidade. E como eu vou saber isso? Simplesmente o que está revelado na palavra. O que está revelado na palavra. Se está revelado na palavra, então isso é a minha responsabilidade. 2. Em segundo lugar, não devemos permitir que a doutrina da soberania de Deus nos faça responder passivamente às ações de outras pessoas que nos afetam. A doutrina da soberania de Deus nunca deve ser usado para promover a passividade. Ou seja, de vez em quando existem injustiças que precisam ser confrontadas. Abuso, violência, desonestidade. Deus tem seu propósito em tudo, sim. Deus tem seu propósito em tudo. Mas, mais uma vez, eu sei que a gente não precisa responder isso com passividade. Por quê? Porque está escrito na palavra de Deus. Se a Bíblia diz que a minha responsabilidade é resistir o mal, resistir pessoas violentas ou pessoas que estão com disposição de abusar ou maltratar. Então, para mim, aceitar coisa passiva está, de fato, ser em pecado contra a revelação da palavra de Deus. Então, aquele que está revelado na palavra de Deus, eu sou responsável de fazer. Então, esta doutrina não me deixa passivo. Eu preciso ser ativo, baseado na orientação da palavra. E, finalmente, nunca devemos usar a doutrina da soberania de Deus para desculpar nossas próprias ações pecaminosas ou decisões que machucam outras pessoas. Simplesmente está revelado na palavra de Deus, não matarás, não cometerás adultério, não mentirás, respeite o mãe e o pai, não roubarás, não tenha cobiça no coração. Se eu violar, ou não tem outro Deus diante de mim, se eu violar uma das leis reveladas de Deus para me guiar em meu comportamento, nunca posso dizer, puxa, mas foi a vontade soberana de Deus. Não. Não posso falar isso, não. Eu preciso me arrepender e assumir a responsabilidade para minhas ações. E reconhecer que Deus pode até continuar a me guiar, mas eu vou assumir toda a responsabilidade, porque aquele que está escrito e revelado é para nós obedecer. Mas aqueles que não está escrito, podemos confiar que Deus está agindo além da nossa compreensão. Que Deus abençoe e eu espero que este resumo geral pode agora provocar, pastor Francis e Mário, momentos de contemplação entre nós, aplicando, por meio da palavra de Deus, exatamente como nós podemos aumentar nossa confiança em Deus, agindo em nossas vidas. Então, pastor Francis e Mário, vou pedir para você nos guiar no resto do nosso tempo, um momento de aplicação deste tema por meio de perguntas de aplicação. Pastor Francis Mário. Ok, obrigado, pastor Marcos. É um desafio para nós podermos contemplar esse estudo, a importância dele às nossas vidas, e também me dirijo também ao pastor Francisco Pontes, e gostaria de considerar com os amados irmãos as escrituras em Daniel, capítulo 1, versículo 9. Qual é a evidência aí em Daniel, capítulo 1, versículo 9, pastor Francisco Pontes, da obra de Deus no coração dos crentes
e dos descrentes, né? Então, qual é a palavra aí chave em Daniel, capítulo 1, versículo 9, que descreve exatamente essa evidência da obra de Deus nos corações? O Senhor poderia fazer a leitura de Daniel, capítulo 1, versículo 9, e descrever para nós o que o Senhor enxerga nessa passagem com relação à soberania de Deus e também à responsabilidade humana? Pastor Francisco Pontes, está conseguindo nos ouvir, pastor? Daniel 1:9 diz assim, ok? Daniel 1:9 diz, e Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Então, nós podemos ver a ação de Deus, porque, conforme foi dito pelo pastor Marcos, né, e está escrito no livro, qualquer tratamento, seja de afeto ou de desafeto, vem contribuir para o nosso bem, estando dentro do propósito de Deus. No caso aqui, Deus mostrando a sua soberania na vida de Daniel, fez com que o chefe dos eunucos, né, tivesse misericórdia e compreensão. Assim, nós podemos ver a ação de Deus em nossas vidas. Sejam em momentos que as pessoas possam nos agredir, ou seja, nos momentos em que as pessoas são benevolentes para conosco. Ok? Ok, pastor. Muito bem. Muito boa observação. Eu quero convidar os amados irmãos para abrir a Bíblia em 2 Coríntios. Quero pegar uma porção do Novo Testamento, 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 16 e 17. Pastor Marcos também pode nos acompanhar aí nessa leitura. Eu gostaria de deixar aqui as minhas impressões com relação a essa questão também. Paulo, escrevendo à igreja em Corinto, ele diz assim, no capítulo 8 de 2 Coríntios, versículo 16 e 17. Agradeço a Deus porque ele concedeu a Tito a mesma dedicação que eu tenho por vocês. Tito recebeu com prazer nosso pedido para que os visitasse outra vez. Na verdade, ele mesmo estava ansioso para ir vê-los. Duas coisas que me chamam a atenção aqui em perceber logo no início do versículo 16 que Paulo ele reconhece que Deus concedeu a Tito a mesma dedicação que ele tinha. Então Deus fez isso, Deus concedeu essa graça a Tito. Em contrapartida, Tito ele recebeu com prazer nosso pedido para que visitasse outra vez, né? Então nós percebemos ali a ação de Deus na vida de Tito e também a responsabilidade dele em relação àquilo que Deus estava dirigindo ele a fazer, ele fez com alegria, ele fez com entusiasmo. Então, conjugando aí as duas questões, a soberania de Deus, né, sobre as pessoas, né, como que Deus agiu ali na vida de Tito, né, e isso, consequentemente, trouxe alegria ao coração do apóstolo Paulo, né, em ver essa evidência da ação de Deus na vida daquele seu discípulo chamado Tito, né? Eu gostaria de passar a palavra aí para o pastor Marcos, se ele tiver alguma consideração em cima do que nós falamos aqui dessa primeira questão. E, por favor, pastor, fique à vontade para comentar também. Obrigado, pastor. Eu creio que aqui, para nós, pastores, trabalhando com as nossas igrejas e até dentro da nossa família. Aquele versículo 16 é de extrema importância para mim, mas graças a Deus
que pôs no coração do Tito, que pôs no coração. Eu creio que Deus, muitas vezes, fala com seus filhos, por meio de colocando coisas no coração do povo dele. Esta conversa que nós estamos tendo hoje, uma conversa de discipulado, o pastor Francisco, o Francimário já ouviu isso, mas eu vou repetir só para você me conhecer um pouquinho sobre a minha motivação. Mas aproximadamente 2, 3 anos atrás, eu e Carolina estávamos orando, querendo até ter até uma direção bem clara para nossas vidas, até neste momento da nossa carreira missionário. E Deus começou a colocar em nossos corações: retorne à fundação, retorne à fundação, retorne à fundação. E qual foi a fundação do nosso ministério? Como pastor, eu pastoreava até 2 igrejas antes de vir para cá no Brasil, igrejas boas, mas discipulado sempre foi o carro-chefe. Quando eu penso sobre a coisa que eu recebi na minha vida, mais do que qualquer outra coisa que eu recebi, Deus só me abençoando com grandes pessoas investindo na minha vida, foi discipulado. Então, chegando este ponto da minha carreira, agora com mais 7 anos de trabalho ali na minha frente, aqui no Brasil, retorne para a fundação. E para nós concordamos plenamente, isso foi investir em discipulado. Invista em discipulado como uma prioridade. Eu vou dizer que Deus colocou isso em nosso coração. E vale a pena rapidamente perguntar como. Eu creio que, particularmente, dentro de uma família cristã, é bom que o homem e a mulher estão conversando constantemente sobre a palavra de Deus. E aquele que Deus está colocando no coração. De vez em quando você vai ler uma palavra, orar sobre uma palavra, e seu próprio coração será profundamente impactado. Eu creio que isso Deus está falando. E converse com sua esposa, só para conferir. Poxa, será que eu sinto isso no meu coração? O que você sente? Vamos conversar. Se tiver concordância como casal, eu creio que Deus está falando com a sua família. Isso é a forma que Deus até dirige. Por exemplo, neste momento de crise mundial, eu senti no coração alguns dias atrás, falei com Carolina, Deus quer que nós sejamos o mais misericordioso possível. Eu falei, esteja ali estudando nosso orçamento e faça o dízimo e um pouquinho mais de oferta. E vamos investir ao máximo possível em sendo pessoas misericordiosas. Carolina concordou. Eu creio que Deus colocou isso em nossos corações. Então, Deus faz aquele trabalho no coração, que precisa ser confirmado em oração, e tem que combinar com uma palavra de Deus. Mas Deus, de fato, comunica com seu povo por meio desta forma de pôs no coração. Amém, pastor. Obrigado pelas considerações. Eu gostaria de pensar, pastor Francisco Pontes, o senhor fizesse a leitura de Êxodo, capítulo 4, versículo 21, e Êxodo 8, 15. E aí eu tenho uma pergunta para considerar contigo, pastor Francisco. Quem é dada a responsabilidade pelo coração duro do faraó em cada um desses versículos, né? Então, Êxodo 4, 21 e Êxodo 8, 15. Por favor, pastor. Êxodo 4, 21 diz assim: o Senhor disse a Moisés, quando você voltar ao Egito, trate de fazer diante de Faraó todos os milagres que pus em sua mão,
mas eu vou endurecer o coração de Faraó para que não deixe o povo vir. Ok? O outro é 8:15. Êxodo 8:15. Diz assim: vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Ok, eu vou repetir aqui a pergunta e vou endossar ela melhor. Olhando para esses dois versículos aí expostos em Êxodo, né, a quem é dada a responsabilidade aí pelo coração duro de Faraó nessas duas passagens, né? E como que o senhor consegue visualizar e vislumbrar a responsabilidade do homem e a obra de Deus nos corações, considerando aí esses dois versículos lado a lado? Como que o senhor consegue assimilar isso? Por favor. Eu vejo que a Bíblia ela afirma, nesse caso, né, tanto a soberania de Deus como a liberdade e a responsabilidade moral das pessoas. Então, o autor, né, Jerry Bridges, né, ele fala sobre mistério nessa questão. Como é que Deus endureceu o coração de Faraó e, ao mesmo tempo, é responsabilidade de Faraó. Esse é um mistério. E eu acho esse ponto muito bem explanado, porque mostra muito equilíbrio. Porque nós não podemos saber como se dá isso em plena realidade, né? Nós não temos esse entendimento. Sabemos que Faraó foi responsável, moralmente responsável, e que Deus endureceu o coração de Faraó, porque o propósito de Deus não pode ser frustrado. Ok? Então, é como o autor do livro fala, né? Nós não podemos conhecer porque nós somos finitos. Só Deus pode nos explicar na sua infinitude, né? Algumas coisas vão permanecer sem uma clareza para nós finitos. Mas é claro que todos que, como Faraó, tomaram decisões contrárias à vontade de Deus, mesmo que seja para um propósito do Senhor, tem a responsabilidade por suas ações. Ok, querido? Ok, obrigado, pastor. É interessante, eu me lembrei aí, à medida que o senhor estava falando, o caso de José, né? Que ele era invejado pelos irmãos, os irmãos o odiavam e ele foi vendido naquela ocasião pelos seus próprios irmãos. E no final dessa narrativa bíblica que nós temos no livro de Gênesis, ele reconhece que o próprio Deus o levou a estar naquele lugar e a estar fazendo o que ele estava fazendo para socorrer, para salvar a sua família da fome, né? Então nós percebemos que em meio à ação pecaminosa, errada dos irmãos, Deus dirigiu aquela situação para a glória e para o louvor do nome dele, né? Isso é lindo a gente perceber isso na história bíblica, porque isso também acontece nas nossas vidas, né? Deus ele pode usar um fato negativo para lá na frente o nome dele ser glorificado e nós, como ser humano, crescer nesse relacionamento com Deus. É obviamente que José, quando foi vendido ao Egito, tinha 17 anos, e 13 anos depois ele já era um homem maduro, um homem que sabia de fato que era confiar em Deus,
pelo que a Bíblia nos mostra, também um homem de oração. Então, nós percebemos o crescimento de José em meio às circunstâncias que eram adversas à sua vida, né, e a tudo aquilo que ele estava passando. Então, eu sou tremendamente encorajado a confiar em Deus, mesmo em meio às circunstâncias contrárias à minha própria vontade. Eu posso confiar que Deus está no controle das situações, das coisas, tendo como objetivo último a sua glória. Então, é muito oportuna essa consideração que o senhor fez aí, se referindo a Faraó, a dureza do coração, é uma ação de Deus, né, com relação a essa questão, né? Então, é muito apropriado. Eu gostaria também de deixar aqui o pastor Marcos, antes de a gente considerar uma outra questão, fazer alguma ponderação, pastor Marcos, com relação a essa questão do Faraó e a vontade de Deus com relação àquele episódio que aconteceu por conta da saída do povo de Israel do Egito. Eu só queria dizer que não dá para me falar mais do que já foi dito aqui. Foi duas explicações excelentes e eu creio que é exatamente isso que a Bíblia nos ensina sobre este assunto. Que nosso Deus é soberano, ele age em circunstâncias, ele permite que certas coisas aconteçam, ao mesmo tempo ele tem propósitos, e estes propósitos não são revelados imediatamente, não são, e muitas vezes não são revelados nem neste lado da glória, possivelmente. Mas ainda nosso Deus reina. Para mim e para vocês, como líderes, como pastores, seria a coisa extremamente rara no ministério não encontrar oposição ou dificuldades, até na parte de pessoas. Eu tenho enfrentado, vocês têm enfrentado. É bom que sempre nos confiamos nestas verdades tão simples, que nosso Deus controle as nossas circunstâncias. Isso não queria dizer que as circunstâncias são fáceis. Não são fáceis, mas são circunstâncias em que nós podemos confiar que as nossas vidas estão nas mãos de um Deus soberano. E isso, para mim, faz um encorajamento tremendo. Ok, pastor Marcos, muito bom. Pastor Francisco Pontes, eu gostaria que o senhor considerasse Atos, capítulo 4, versículo 27 e 28. De acordo com esses versículos, como as ações pecaminosas do homem afetam os propósitos de Deus. Atos 4, 27 e 28. Por favor, pastor Francisco Pontes. Pastor Francisco, está me ouvindo? Estou ouvindo. Eu estou aqui. Ok. Atos 4, ok. 7 ao 28. 4, 20... Okay? Isso, por favor. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, a qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gentes de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Ok? Até o 28. Isso, 27 e 28. E aí a pergunta é a seguinte, de acordo com esses dois versículos, como as ações pecaminosas do homem afetam os propósitos de Deus? Não afetam. Ao meu ver, não afetam. O propósito de Deus sempre será realizado. Ok?
sempre serão realizadas. Jesus, ele foi morto porque o propósito final era a sua crucificação, certo? Então, essa união de Herodes e Pôncio Pilatos foi um mal, aparentemente, né, aos nossos olhos, humanamente, né, mas a qual devemos entender que estava dentro do propósito de Deus. Imagina só, duas pessoas que eram inimigas se relacionam com um inocente. Com certeza que tudo isso foi para mostrar a soberania de Deus na confirmação do seu propósito de enviar o Messias, o Salvador do mundo. Ok, meu amado? Ok, tem uma outra passagem bíblica que eu gostaria de ler aqui, e que aponta nessa mesma direção, no livro do Apocalipse, capítulo 17, versículo 15 ao 18, diz assim a palavra de Deus: Em seguida o anjo me disse, as águas que você viu, onde a prostituta governa, representam multidões de todas as nações e línguas. A besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Eles a deixarão nua, comerão sua carne e destruirão o restante com fogo. Aí o versículo 17 diz assim: Porque Deus colocou no coração deles um plano que executará sua vontade. Eles concordarão em entregar autoridade à besta, cumprindo-se assim as palavras de Deus. E a mulher que você viu representa a grande cidade e governa sobre os reis da terra. O versículo 17, ele é específico quando diz, porque Deus colocou no coração deles um plano que executará sua vontade. A forma como Deus faz isso, eu não consigo compreender, porque está além da nossa compreensão, mas o fato é que Deus faz isso. Ele age e ele interage com a pessoa fazendo isso, né? E aí ele diz, eles concordarão, né? Depois que Deus faz isso, coloca esse plano no coração deles, eles concordarão em entregar a autoridade à besta, e aí ele complementa dizendo, cumprindo-se assim as palavras de Deus. Então nós percebemos, de uma forma geral, que as ações pecaminosas do homem, por mais que sejam pecaminosas, né, como o caso que foi lido aí de Atos, capítulo 4, 27 e 28, como essa ação, como a questão também do José, que eu citei agora há pouco, embora foram ações pecaminosas, mas redundou em glória a Deus. O propósito de Deus não deixou de ser cumprido, né? Embora eu tenha dificuldade de entender como Deus usa uma situação como essa, né, conturbada, difícil de compreensão, e às vezes tem coisas que nós nem sequer conseguimos nem de longe compreender, mas o fato é que Deus, que é infinito, poderoso e não está limitado, como nós estamos, ele faz com que tudo contribua para que a sua vontade seja plenamente executada. Então, é maravilhoso perceber isso, e também, principalmente como uma época dessa que nós estamos vivendo, ver que Deus ele está no controle de todas as coisas. Ele tem a rédea da história em suas mãos. Nada está fora do controle de Deus. Agora, do ser humano, sim. O vírus está aí descontrolado aos olhos humanos, ninguém está conseguindo segurar essa situação, mas Deus continua reinando, né? E tudo isso tem, embora eu não saiba qual é nesse momento, mas tem um propósito definido por Deus. Pastor Marcos, por favor, pastor, deixe aí também suas considerações. Mais uma vez, só queria até concordar com as observações, e essas observações são observações que devem ser pregadas com força e convicção aqui no Brasil,
particularmente entre os batistas. Eu fico tão feliz em ouvir dois pastores que já têm convicções bem formadas nesta área. Eu só queria dizer que eu espero que tenhamos cada vez mais pastores com essas convicções. O peso deste momento do Covid-19 vai sacudir a teologia de muitos evangélicos aqui no Brasil, porque a teologia deles não tem espaço por um desafio, o tamanho de uma pandemia. E nós precisamos até ficar ali para ajudar todos. Outros batistas que estão indo numa direção mais longe dos nossos valores e nossa teologia. Outras denominações que, quem sabe, não têm nossa visão teológica, mas estão realizando que a nossa visão está falhando, está faltando, não tem resposta por uma situação assim. E a única resposta que traz consolação é aquele final, versículo 17, até se cumpram as palavras de Deus. O mundo, da perspectiva humana, como você falou, pastor Francimário, tudo parece caótico. Mas a Bíblia está dizendo que não, até que se cumpram as palavras de Deus. Deus está dirigindo a história por um destino. E nós que estamos em Cristo Jesus, aquele destino é que chegaremos ali na cidade celestial, como nosso Senhor e Salvador. Isso traz para nós consolação, que a minha vida não está sendo levada pelas circunstâncias, mas eu estou num reto caminho e Deus está cumprindo as suas palavras. Isso é coisa que eu espero que vocês vão trabalhar comigo para discipular cada vez mais pastores batistas nesta perspectiva doutrinária. E pastor Francisco, eu já falei com o pastor Francimário que eu estou até bem disposto a estudar só a palavra de Deus, com pessoas de outras perspectivas que estão precisando ouvir esta mensagem, que não, de fato, Deus está soberano e agindo. Acho que é a palavra que está precisando nestes dias em Brasil, além de qualquer outra. Ok, pastor Marcos. Pastor Francisco Pontes, olhando para tudo isso que nós falamos aqui até o momento, o senhor concorda, pastor Francisco, que uma mente finita não pode compreender um ser infinito além do que ele expressamente revelou? Por que sim ou por que não? O que o senhor acha com relação a essa questão? Uma mente infinita não pode compreender um ser infinito, além do que ele expressamente revelou. Sim, concordo plenamente, né? Mais uma vez, eu vou salientar o autor do livro, né? É o Jerry, né? E ele é muito imparcial, né? E ele não coloca aqui nada que não seja aquilo que esteja na palavra, certo? A palavra de Deus. Ele expõe com clareza que nós somos pessoas que ainda não temos toda a compreensão, e como disse o pastor Mark, talvez nem na glória teremos toda a compreensão, ok? De alguns casos, né? De alguns fatos, nós não teremos toda a compreensão. Nós somos infinitos, perdemos a infinitude, talvez, no Éden, né? Com o pecado, nos tornamos finitos, não só fisicamente, mas também na compreensão dos fatos que ocorrem à nossa volta, certo? São mistérios, e eu queria destacar aqui Deuteronômio 29, 29.
As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. O contexto aí é lei mosaica, mas podemos extrair esse princípio para as nossas vidas, né? As coisas encobertas pertencem a Deus. Não podemos, de maneira nenhuma, querer explicar o inexplicável. Quando nós temos uma doutrina complexa na palavra de Deus, a qual não entendemos, temos que entender que esta doutrina, essa explicação final, pertence a Deus. Ele não quis revelar a nós. E ele, mesmo assim, através de seres finitos, ele cumpre o seu propósito, nos usando, tanto justos como injustos. Ele nos usa, né? Então, assim, claramente, sim, eu concordo plenamente que uma mente finita não pode compreender um ser infinito, né? Ok, pastor. Muito obrigado. Porque se nós conseguíssemos compreender, logo nós seríamos Deus, né? Considerando, se nós conseguíssemos compreender Deus, né? Então seria um problema, né? Mas eu posso, Francimário, Eu só tenho uma uma outra observação rápida pergunta. aqui. Só uma observação rápida. Pois não. Gostei muito desta explicação. Acho que está certíssima na sua colocação. E eu fiquei muito feliz ouvindo uma citação correta de Deuteronômio 29, 29. Em nossa teologia, eu creio que Deuteronômio 29, 29 é o versículo bíblico mais importante que ninguém conhece. O mais importante que ninguém conhece. Mas tanta coisa está ali em Deuteronômio 29 e 29, que dá-nos força e humildade, tudo ao mesmo tempo. É verdade, pastor, eu concordo, né? Até o momento eu nunca vi ninguém fazer uma pregação expositiva de Deuteronômio 29 e 29. Pois bem, eu queria considerar uma pergunta dentro dessa perspectiva, né? Deus pode e faz trabalho nas mentes e corações das pessoas para realizar sua vontade. Como essa verdade deve afetar a sua atitude, a nossa atitude? Interessante, desafiadora, né? Quando eu olho para a ação de Deus, como o pastor Francisco Pontes falou sobre a questão da nossa finitude diante da infinitude de Deus, então a vida cristã, com seu devido valor bíblico, e considerando que nós precisamos viver uma vida cristocêntrica e tudo mais, nós só vamos compreender isso com a nossa limitação à medida em que nós priorizamos a palavra de Deus, que é já a vontade revelada de Deus, para que nós possamos, assim, praticar, né, a vida cristã, para que ela seja desenvolvida como ela precisa. Então, qual é a minha atitude diante dessa verdade? É aplicar a palavra de Deus ao meu coração e me submeter a Deus a cada dia. E aí, dentro desse mesmo tópico, como essa verdade deve afetar a minha maneira, como você reza, ou sobre o seu trabalho e outras preocupações? É saber que eu preciso, como ser humano, fazer tudo o que estiver ao meu alcance. Eu preciso correr a corrida que me está proposta, eu preciso fazer, isso é minha responsabilidade. Em contrapartida, eu preciso aprender a confiar em Deus, porque é Ele que nos dá a condição para correr,
É Ele que nos dá o fôlego de vida. Então, eu preciso reconhecer a ação de Deus desde as pequenas coisas até as grandes coisas, como Ele age. Agora, eu tenho que estar disposto a entender que eu tenho a minha parcela de contribuição nisso. Paulo disse que ele correu a carreira que estava a ele proposta. Ele correu essa carreira, mas Deus o dirigiu em toda essa carreira ministerial, missionária, pastoral. Deus o dirigiu em todas as coisas, ao escrever suas cartas. Então, obviamente, tinha ação de Deus, do Espírito Santo, dirigindo a vida do apóstolo, mas havia responsabilidade do apóstolo em buscar a Deus, a pregar o evangelho, a perseverar em meio às circunstâncias contrárias. Então, eu percebo que quanto mais eu confio em Deus, mais eu dependo dele e mais eu vou fazer a parte que me cabe. Isso vai ficar cada dia mais claro que eu preciso fazer minha parte e Deus, obviamente, vai fazer a dele. Ok? Eu gostaria de deixar aberto aí, se alguém quiser, o senhor quiser fazer alguma consideração, pastor Marcos, pastor Francisco Pontes, por favor, pode deixar aí suas impressões também. A sua palavra, pastor Francimário, foi excelente. E eu vou só acrescentar, isso me dá o poder de não desistir. Não desista. Né? A situação pode ser complexa, pode ser difícil, pode ser desafiante, mas Deus está conosco. Se nós estivermos fazendo a obra do Senhor, podemos então contar com o apoio do Senhor. A vontade do Senhor sendo feita em nosso meio. Então, isso nos deixa mais forte, mais perseverante, mais homem de Deus na obra de Deus. Eu acho que, para mim, Amém. é um bom encorajamento. Amém. Pastor Francisco Pontes, uma questão aqui para sua consideração, pastor. Por que a confiança na soberania de Deus, na vida das pessoas, nos impede de nos tornarmos ressentidos e amargos quando somos tratados injustamente ou maliciosamente pelos outros? O senhor pode deixar aqui as suas considerações com relação a essa pergunta, pastor Francisco? Pastor Pastor, o senhor Francimário, está... é possível que perdemos o contato ok. com o pastor Francisco. Ok, eu acabei de perceber isso aqui, olhando aqui no... por alguma razão, a conexão dele caiu. Mas essa é uma pergunta, pastor Marcos, muito interessante, né? Porque a confiança na soberania de Deus na vida das pessoas nos impede de nos tornarmos ressentidos e amargos quando somos tratados injustamente. Nós observarmos, e vou pegar um exemplo de Paulo e Silas na prisão, lá de Atos 16, eles foram jogados naquela prisão, mas eles tinham motivos para estar ressentido, chateado, porque estavam fazendo a coisa certa e agora estavam pagando por algo que eles estavam fazendo certo, de acordo com a vontade de Deus, mas agora estava num cárcere. Mas a Bíblia vai nos ensinar e nos mostrar que eles, por volta da meia-noite, esses homens oravam a Deus e adoravam. Então, isso nos mostra a graça de Deus na vida daqueles homens e o entendimento deles sobre essa questão, que o fato deles estarem vivendo aquela situação era consequência da sua obediência a Deus, e eles reputavam aquilo como privilégio sofrer pela causa do Evangelho. Então, eu aprendo uma lição. Quando eu sofro pela causa do Evangelho, não pelo meu próprio pecado, e aí eu devo abandonar o pecado e me arrepender e tudo mais, mas quando eu sofro injustamente, porque estou fazendo a coisa certa, ensinando a palavra, eu devo, como Jesus ensinou lá no Sermão do Monte, me alegrar, né, por conta disso. E claro que, olhando numa perspectiva que nós estamos olhando, e isso é exercer confiança
em Deus. Deus está no controle das situações que aparentemente está fora do meu alcance e do meu controle. E o pastor Francisco está tentando até reentrar. Isso, ele... Oi, pastor Francisco. Minha internet... Deixa eu colocar aqui a câmera. Isso aí. Minha internet caiu. Meu amigo, infelizmente isso faz parte da vida moderna. Estamos chegando ao final da nossa aplicação, mas temos até uma pergunta de suma importância. Eu vou dizer, o pastor Francimário já fez algumas observações excelentes, e é uma pergunta que tem muita aplicação pastoral, pastores. Eu queria dizer isso, e outras pessoas que vão assistir esta conversa entre estes pastores. Nós enfrentamos momentos difíceis no ministério. De vez em quando haverá oposição, até na igreja local. Não são momentos muito legais, são momentos difíceis. E todos nós temos enfrentado. A vida pastoral simplesmente não é fácil. Mas ponto número 7 nos dá até o padrão. Eu vou dizer humildemente, eu não tenho sempre respondido na forma cristã e que reflete a minha teologia. Por quê? Olha ali. Diz que nos tornamos ressentidos e amargos. Muitas vezes eu vou dizer que sim, eu me tornei ressentido e amargo. E, meus irmãos, nós precisamos orar um para o outro, que Deus vai nos dar a força de confiar nos propósitos e amar pessoas e não sentir, porque Deus tem propósitos em coisas, até coisas que, ao mínimo, para nos conformar à imagem de Cristo Jesus. O fato que eu posso dizer que eu tenho observado que eu tenho esta tendência de ser uma pessoa amarga, ressentida. Isso queria dizer que eu preciso crescer em confiança em Deus e não responder assim. Para mim, isso tem sido até um ponto de aplicação que é óbvio, Deus está querendo por mim crescer. Ok. Eu vejo uma questão aqui, que eu acho que até o pastor que está dentro dessa questão, pastor Marcos, e aí o pastor Francisco Pontes pode fazer essa consideração para a gente estar finalizando aí esse momento muito especial. Pastor Francisco Pontes, o senhor poderia descrever aí uma época, em algum momento da sua vida, em que o senhor foi tratado injustamente? Como que o senhor reagiu quando isso aconteceu na sua vida? Qual foi sua reação diante dessa situação? Na verdade, eu passei muitas situações em que eu me senti injustiçado. Eu não sei se eu fui injustiçado, entendeu? E assim, eu tento lutar contra esse meu gênio, né? Essa minha tendência sanguínea, de ser sanguíneo, né? Para buscar o amor. É uma busca pelo o amar ao próximo. Se eu digo que amo a Deus, eu tenho que amar o próximo. Então, assim, uma busca para que eu possa tirar os ressentimentos, para quando alguém vier com coisas amargas, eu possa dar a ela algo adocicado, né? Algo doce da minha parte. Eu preciso melhorar a cada dia mais e mais nessa questão. Porque, na verdade, eu já tenho sofrido muito com isso, ok? Principalmente não vendo que
aquela pessoa foi criada à imagem e semelhança de Deus. Então, se eu fosse fazer uma lista, pastor, de quantas pessoas eu teria que pedir perdão, seria imensa. Então, eu preciso melhorar nos relacionamentos interpessoais e, principalmente, praticar o amor. Se Deus foi amoroso para comigo, me dando a salvação, por que eu vou ser ressentido e me sentir injustiçado, né? Ninguém mais injustiçado foi do que o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele teria todos os motivos para ter ressentimentos, amarguras, e eu preciso melhorar. Eu peço oração desde já aos pastores que estejam orando para abrandar o meu coração, para quando vier os problemas, as dificuldades, eu ter paciência, né? E discernimento. Amém? Sabedoria e Amém. discernimento. Amém, pastor. Deus abençoe a sua vida, a sua caminhada. Eu, olhando para essa questão, que é sempre um desafio, porque nós somos seres humanos e temos nossas limitações. Nós não podemos se achar super crentes ou super pastores, porque não somos. Nós somos seres humanos que estamos sujeitos a todas as dificuldades, como qualquer ser humano, talvez até mais, porque nós estamos na linha de frente. Uma das coisas que eu tenho trabalhado na minha vida e tem se mostrado benéfico é quando alguém me deixa, de certa forma, ressentido, magoado. Uma das ferramentas que tem sido muito positiva na minha vida é quando eu consigo orar por essa pessoa. Então, quando eu oro por essa pessoa, essa situação ela é resolvida no meu coração. Obviamente que se há alguma pendência entre eu e a pessoa, obviamente eu preciso buscar sanar. Mas mesmo quando isso é sanado e fica alguma sequela no coração, algum sentimento talvez de injustiça, o que tira, o que elimina isso, pelo menos isso tem acontecido na minha vida, é quando eu oro, eu coloco diante de Deus a vida da pessoa, peço que Deus abençoe a pessoa, que Deus tenha misericórdia da pessoa, tenha misericórdia também de mim. Então isso tem se mostrado um processo pedagógico na minha vida, muito benéfico, né? Então, eu tenho lidado dessa forma com essa situação e sempre aprendendo, estamos sempre aprendendo a confiar no Senhor, a depender do Senhor e a exercitar, né, a palavra de Deus, como a palavra de Deus nos ensina a fazer. Então, esse é o grande desafio na nossa vida, na nossa caminhada como pastor, como pai, como esposo, como filho também, né? Então, tem sido assim na minha vida, né? Eu gostaria de deixar agora o pastor Marcos de fazer suas considerações finais aí também com relação a essa questão, né? Orando também pela minha vida, orando pela vida do pastor Francisco, pelos demais pastores da nossa região aqui do Cariri, Centro-Sul. O pastor tem a palavra, pastor Marcos, por favor. Concluindo aqui, a conversa e a aplicação têm sido bastante edificante. Eu queria fazer uma sugestão, e pastor Francisco, nós temos costume de jejuar e orar por um tempo concentrado, quinta-feira, normalmente é quinta-feira à tarde, não há regra, se quiser passar um tempo em jejum e oração, outro dia está tudo bem, mas eu creio que todos nós estamos abrindo o coração e dizendo que ponto número 7 tem sido difícil na aplicação. Vamos priorizar que Deus, nós vamos orar. Deus, nós precisamos mais graça para aceitar momentos difíceis no ministério, difíceis na vida. De vez em quando, nossa interação não é exatamente o que a gente queria ver. E a nossa tendência é fácil para a gente até entrar no caminho errado. Vamos orar por isso.
E só finalizando aqui, nós vamos retornar aqui semana que vem, neste horário, continuando em nosso estudo. Eu vou colocar à sua disposição tanto um resumo que você pode usar na sua igreja, ou você pode estudar pessoalmente para ver até meus pensamentos sobre o assunto. A guia de estudo vai estar pronto quarta-feira. E o pastor Francisco, eu espero que você e outros pastores podemos até nos reunir quinta-feira, 9h, e a gente vai conversar sobre a aplicação do capítulo 2, Busca de Santidade, sobre a santidade de Deus. A santidade de Deus. Eu falei naquele resumo que é o assunto mais importante do mundo. De vez em quando a gente não... dizendo que isso seja o assunto mais importante de todos os assuntos, deve ser coisa espetacular. Porque a santidade de Deus é aquele que faz com que Deus seja Deus. Então, nós vamos conversar sobre isso entre os participantes e só refletir sobre os pontos de aplicação. E como nós vamos responder como pastores a esta chamada para ser santos, e como nós vamos liderar nossas igrejas locais em ser o povo escolhido de Deus, definido pela santidade aqui neste mundo. Vamos ter uma palavra de oração. Querido Deus, como nós te agradecemos por estes momentos juntos refletindo na tua palavra. Tu és soberano nas ações de pessoas. Momentos que não são fáceis, não. Mas, Deus, nós oramos, pedimos que nossos corações estejam crescendo e cada vez mais nós nos tornamos pessoas tranquilas, doces, pacíficas, sem sentir a vontade de sempre dar uma resposta. Ao mesmo tempo, Deus, nós pedimos que nossas igrejas demonstrem cada vez mais maturidade, amor para a tua palavra e confiança na tua mensagem. Deus esteja nos fortalecendo na tua palavra, dando até o teu povo a sede de ti. Porque eu sei que no Brasil hoje em dia, a coisa mais importante é que nós temos um Deus tão grande, tão soberano, tão glorioso, tão santo, que no meio de circunstâncias desafiantes, nós não perdemos a esperança, mas nós vamos perseverar, continuar alegres e confiando em ti. Oramos no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, que Deus os abençoe. Nós vamos parar nossa gravação aqui. Que Deus nos conceda um domingo abençoado em seus ministérios e até nosso próximo encontro. Que Deus abençoe. Tchau. Tchau, Deus abençoe. Um abraço. Amém. Tchau a todos.